Bem, amigos, tivemos aí uma pequena interrupção, mas já estamos de volta, acertando aqui a nossa programação. Bem, eu estava dizendo que nós estamos vivendo neste sábado a festa do Imaculado Coração de Maria e vivemos ontem a festa do Imaculado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, a festa do amor de Deus por nós, o amor de Cristo por nós, né? Em que dá a nós a sua vida, o seu sangue, para nos arrancar do mundo das trevas, do mundo do pecado e nos levar para o reino do seu Pai. E hoje nós celebramos a festa do Imaculado Coração de Maria. Também o amor de Maria, o amor de mãe. Não há amor maior do que o amor de mãe. E mãe faz tudo pelo filho. A Virgem Maria, sendo mãe da igreja, mãe de cada um de nós, mãe de Jesus Cristo, ela nos recebeu como mãe aos pés da cruz de Jesus. Então manifesta todo este amor por nós. Bem, e nós queremos meditar um pouco sobre a liturgia deste domingo, aquilo que a igreja nos propõe, né, para meditar nesse domingo. Vamos então pedir a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção para esta nossa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a você a rezar comigo, a invocar o Espírito Santo para que abra o seu coração, abra o meu coração, para que nós possamos sair desta nossa reflexão edificados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós sabemos que sem ti nós não podemos fazer nada. Sem a tua graça, sem a tua bênção, nós não podemos nada. Então, imploramos, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, cuja festa da sua Imaculada Conceição nós celebramos hoje, né? Pedimos que o Senhor nos dê a sua graça e a sua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, o que a igreja propõe para nós neste final de semana, sábado, na missa do domingo, para a nossa reflexão? Bem, começa com uma leitura do livro do Gênesis, do capítulo 3, falando exatamente do pecado original, das consequências do pecado original. Depois nós temos um salmo de meditação, né, onde o salmista diz: no Senhor está toda a nossa redenção. Quer dizer, do pecado original que a humanidade mergulhou, inclusive no sofrimento e da morte, a redenção vem por Jesus Cristo, é o que o salmista canta, né, aí no Salmo 32. Depois, na primeira leitura, na segunda leitura, da carta de São Paulo, muito bonita, né? A leitura é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, em que São Paulo nos ensina que o sofrimento desta vida, né, que são causados por causa do pecado original, que é colocado na primeira leitura, o sofrimento desta vida não tem proporção com a beleza do céu, com a glória que nós vamos experimentar em Deus. E no Evangelho, Jesus coloca, né, aquela situação muito triste em que ele fala do pecado do Espírito Santo. Era o pecado do endurecimento do coração daqueles que não se abrem à graça de Deus, não se abrem à misericórdia de Deus, portanto, não podem ser salvos. Não que a misericórdia de Deus seja pequena, não, mas é que a pessoa se fecha para a graça de Deus. Então vamos caminhar um pouco sobre essa reflexão. Muito boa noite a vocês todos que já estão entrando aí, né? Tá vendo aí a Sheila, o Helder, né? Sueli,
Muito boa noite a todos vocês. Francisca Araújo, Vera Lúcia, né? Estamos aí para refletir sobre isso. Na primeira leitura, né? Então, o contexto da liturgia é esse. Houve o pecado original. O pecado original entrou na história da humanidade, o sofrimento e a morte, né? E a desgraça eterna. Mas Cristo veio nos salvar, né? Cristo, nele há copiosa redenção, diz o salmista no Salmo 32. Né? E depois, né, São Paulo fala, né, de como enfrentar o sofrimento nesta vida, e Jesus fala do pecado, da gente se fechar à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Então vamos agora desdobrar isto, né, aos poucos. Na primeira leitura, que é tirada do livro do Gênesis, do capítulo 3, versículo 9 até 15, Gênesis 3, de 9 a 15, está assim: depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? Não é? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Bem, e aí continua o texto, mas antes eu já quero fazer uma paradinha aqui para explicar algumas coisas. Que árvore é essa? Que fruto é esse? Bom, primeiro é preciso entender que toda essa narrativa do Gênesis é uma parábola, é uma linguagem assim figurada, né, simbólica. Não tem árvore nenhuma, não tem fruta nenhuma, é um símbolo. Né? Que significa essa árvore da ciência do bem e do mal? Deus tinha dito para Adão e Eva: vocês podem comer de os frutos de todas as árvores que tem aqui no jardim. Só não comam desta árvore, a árvore que está no centro do jardim. O que significa tudo isso? A igreja nos explica, né? O homem devia obedecer a Deus. Toda a felicidade dele está em Deus. Deus é o seu Criador. Deus dá ao homem a vida, Deus dá ao homem ao existir, né? Aquela música bonita, né? Meu coração é só para ti, Senhor. Meu coração é só para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir. Ou seja, sem Deus, o homem não é nada. É um vazio, é um nada. São Tomás de Aquino dizia: quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Então, esta árvore do centro do jardim do Éden, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida, significava o quê? Se você quiser ter vida, vida em abundância, né? Você obedeça a Deus. Comer o fruto proibido significa desobedecer a Deus, não cumprir o mandamento de Deus, não cumprir a vontade de Deus. Okay? Quando o catecismo da igreja fala sobre o pecado original, é muito importante isso, eu gostaria de colocar um pouquinho disso aqui para você. O catecismo diz assim, no parágrafo 396, que Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu na sua amizade. Amizade, isso é muito importante, né? Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade, né? Desta amizade como livre submissão a Deus. Ele só pode viver essa amizade com Deus se ele for submisso a Deus, porque Deus é seu Criador. É o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comeres terás de morrer. Gênesis 2,17. Deus avisou ao casal: se vocês comerem desta fruta, vocês vão ter que morrer. Ou seja, se vocês me desobedecerem, se vocês romperem comigo, vocês vão ter que morrer. Porque vocês vão perder a essência da vida, né? E o catecismo diz aqui que a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta árvore, ela simboliza o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. Ou seja, respeitar a vontade de Deus, respeitar os mandamentos de Deus, respeitar a vontade de Deus. É esse limite intransponível que o homem não poderia passar, e ele passou, né? E aí, o catecismo coloca: o homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade.
Quer dizer, quando o homem não obedece mais às regras morais que regem o uso da liberdade, ele se desorienta e se perde. E o catecismo coloca, então, que o homem tentado pelo diabo, aí houve outra coisa muito triste, né? O diabo que já tinha brigado com Deus, ele vai tentar o homem, né? O livro da sabedoria diz lá, né? Capítulo 3 da sabedoria, capítulo 2, ele fala que, capítulo 2 da sabedoria, versículo 22, 23, né? Diz que é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. É por inveja do demônio. O demônio que já tinha brigado com Deus no céu, não é? Que não quis obedecer a Deus no céu, por isso foi expulso do céu. Então, é por inveja do demônio que ele veio tentar Adão e Eva. Porque quando ele viu Adão e Eva na amizade de Deus, naquele encanto do paraíso, ele não se conformou. Porque toda pessoa que é frustrada é revoltada, é invejosa. Toda pessoa frustrada, revoltada, invejosa. Como ela não tem felicidade para si, ela também não quer felicidade para os outros. Sabe, a pessoa invejosa é uma pessoa que ela é assim, está mal com ela. Ela se sente mal quando ela vê os outros bem. Então ela quer perturbar a vida dos outros. É um perigo a inveja. A inveja é algo diabólico. Santo Agostinho dizia que a inveja é típica ação do demônio. Né? Então, ele foi tentar Adão e Eva. Né? Tanto é que a tentação foi esta, né? Que foi que o demônio disse no ouvido de Eva? O que? O Senhor Deus disse que vocês não podem comer desta fruta da árvore que está ali? Podem sim. Deus sabe que se vocês comerem, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Olha, era aquilo que o demônio queria lá no céu, ser Deus. Por isso ele foi expulso do céu, porque Deus é um só. E esta tentação de querer ser Deus, de não obedecer a Deus, de não obedecer à lei de Deus, mas querer fazer as suas próprias leis, é que é o pecado original que entrou na história da humanidade. Então, o catecismo diz aqui que o homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança no seu Criador. Deixou morrer a confiança em Deus. E, abusando da sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo o pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Todo o pecado, meus irmãos, diz aqui para nós a igreja, é uma desobediência a Deus. É uma falta de confiança em Deus. Ao invés de eu fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade. E aí estrago tudo. Né? Então, a primeira leitura coloca isto. Né? Disse-lhe o Senhor Deus, e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? O que aconteceu? Quando o homem rompeu com Deus, né, com a desobediência, com o pecado, houve uma quebra de várias harmonias. Primeiro, a harmonia, né, interior do homem. Aí surge a concupiscência, né? O sexo desequilibrado. Né? Está escrito lá no Gênesis 2, 25, né, que o homem e a mulher estavam nus, né, e que não se envergonhavam disso. Está lá no Gênesis 2, 25. Ou seja, não havia a concupiscência da carne. Esse sexo assintoso que a gente vê hoje é fruto do pecado. Então Deus disse para Adão, quem disse a você que vocês estão nus? Por acaso você comeu do fruto da árvore que eu tinha proibido? Sim. E aí acontece uma outra quebra de harmonia, a harmonia da amizade do homem com Deus. Por isso, Adão vai se esconder de Deus. Se esconde de Deus. Porque ele sentiu que ele feriu a amizade com Deus. Ele rompeu a confiança. Né? Então ele se esconde de Deus. Sabe? Algo muito duro. Então o texto diz aqui, né? Então comeste da árvore de cujo fruto... Aí Adão, né, disse, a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí uma outra quebra de harmonia, a harmonia do homem com a mulher. O homem acusa a mulher.
Foi ela, a companheira que o Senhor me deu, foi ela que trouxe o fruto para mim. E aí? Mesmo que ela tivesse trazido o fruto para você, você não devia ter comido. Então, ele também é culpado. Aí Deus perguntou para Eva, mas por que você fez isso? Aí Eva põe a culpa na serpente. Ah, foi a serpente. Interessante como é que um sempre botar a culpa no outro, né? Adão põe a culpa em Eva e Eva põe a culpa na serpente. Na verdade, os três foram culpados. Por isso, os três foram castigados por Deus. Não é? Deus vai falar para o homem assim, por causa de você, a terra se tornou maldita. Está escrito lá no texto bíblico. A terra se tornou maldita. Agora, Adão, você vai ter que tirar o seu sustento de cada dia com o suor do teu rosto. Não era para ser assim. Agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos por causa do seu pecado. Então, aí uma outra coisa interessante que o livro do Gênesis mostra, que houve uma quebra de harmonia do homem com a natureza. Não era para haver toda essa revolta da natureza que existe hoje, todo esse desequilíbrio da natureza, secas tremendas, invernos rigorosíssimos, cataclismas, terremotos, furacões, não. É o pecado do homem que gerou essas coisas. Né? E também a desarmonia do homem com a criação. Está escrito lá no Gênesis, né, que o leão comia palha, os animais comiam vegetais. Por que agora um animal passou a matar o outro para comer? Por causa do pecado do homem. Sim. Tanto assim que você, quando lê lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, quando o profeta Isaías fala, né, do reino messiânico, quando Cristo voltar, que estabelecerá na terra o reino do Messias, ele coloca uma linguagem maravilhosa. Ele fala, né, que o urso comerá a palha do lado da vaca. Ora, todo mundo sabe que a vaca e o urso se brigam. Né? A pantera, né, vai dormir ao lado do cabrito. Já pensou? A pantera dormir ao lado de um cabrito? Tudo que a pantera quer é comer o cabrito. Ele fala, o lobo e o cordeiro ficarão juntos. Uma criança de colo, ele fala, a criança, né, poderá enfiar a mão na toca da serpente e não lhe fará mal algum. O que o profeta Isaías mostra no capítulo 11? Que toda desarmonia que existe entre o homem e a natureza, os animais, entre os animais, toda essa desarmonia vai desaparecer. E ele fala, né? O boi e o leão comerão palhas, um junto com o outro. Ou seja, o leão não vai mais matar outros animais para comer. Então você percebe aí a terrível desarmonia, né, que entrou na história da humanidade. Por causa do pecado original. Não se pode negar o pecado original, meus irmãos. O catecismo da igreja diz que negar o pecado original é negar a necessidade de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. E o primeiro pecado que Jesus Cristo veio tirar é o pecado original. Por isso nós somos batizados. O que acontece no batismo? No batismo você fica livre do pecado original. O que é esse pecado original? Deixamos de ser filho de Deus. Fomos expulsos do paraíso. Você lê lá no livro do Gênesis, né, que quando o homem e a mulher pecaram, Deus os expulsou do paraíso. E colocou lá um querubim com uma espada de fogo para que o homem não entrasse mais no paraíso. O que significa isso? O homem foi expulso da comunhão com Deus. Muito triste, meus irmãos. Isso significa o quê? O inferno. O que é o inferno? O inferno é a vida daqueles que vão viver completamente sem Deus. A frustração absoluta, porque o homem foi feito por Deus e para Deus, para viver e desfrutar de toda a beleza de Deus. Então, o homem expulso do paraíso é o homem jogado na mão do demônio. Por isso que quando nós fomos batizados, nós renunciamos a Satanás e às suas obras e professamos o credo. Por quê? Porque pelo batismo aplica-se a cada pessoa a paixão e a morte de Cristo, né? Então nós voltamos a ser filhos de Deus, voltamos para a casa de Deus, né? Pertencemos à igreja, corpo místico de Cristo, filhos da Virgem Maria, né? Então voltamos para o paraíso.
Ok? Então, o catecismo fala bem claro que negar o pecado original é como negar a necessidade da redenção por Jesus Cristo. Sabe, muito preocupado com essa questão, eu escrevi um livro, O Pecado Original. E nesse livro aqui, O Pecado Original, eu coloco aquilo que os grandes santos doutores, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Santo Afonso de Ligório, como é que eles explicam o pecado original e também, né, as suas consequências. Né? O pecado original fez com que o homem perdesse os dons preternaturais. O que são os dons preternaturais? É o não sofrer, o não morrer. O catecismo fala, se o homem não pecasse contra Deus, ele não passaria pela morte que nós passamos hoje. Né? Deus disse ao homem, você vai voltar ao pó de onde você veio, por causa do pecado que você cometeu. Né? Bem, o texto continua dizendo aqui o seguinte, né? Disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? A mulher respondeu, a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Repare que cada um levou seu castigo. A serpente levou castigo, a mulher levou castigo e Adão levou seu castigo. Para a mulher, Deus disse, né, o homem vai te submeter e você vai dar à luz nas dores do parto. Também não era para ser assim. Então, isso mostra o quê? A ofensa a Deus, motivada pelos três, pelo demônio, pela mulher e pelo homem, causou, então, todo esse sofrimento na história da humanidade. Depois, termina aqui o texto dizendo, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha, ferir o calcanhar não mata ninguém. Machuca, mas não mata. Mas esmagar a cabeça, morre. Então, o que o texto bíblico está dizendo? A igreja chama esse texto aqui, Gênesis 3,15, de o primeiro anúncio da salvação. Por isso chama de proto-evangelho. Proto que quer dizer primeiro. Né? O primeiro anúncio da salvação. Porque você, serpente, você, Satanás, injetou o teu veneno através da mulher, é a mulher que vai esmagar a tua cabeça. Ok? Ou seja, Deus, ele age no mesmo campo do inimigo. Né? Você fez o pecado entrar através da mulher, a última criatura que eu criei, a mais bela, tá bem. Então também é pela mulher, né, que você vai ser vencido. Sabe, meus irmãos, é muito interessante isso. Eu fico pensando às vezes assim, por que o demônio não foi tentar Adão diretamente? Por que ele foi tentar Eva? E depois Eva levou a tentação para Adão. Sabe, eu vejo aí a grande influência que a mulher tem na vida do homem. Eu penso que o demônio raciocinou assim, é mais fácil eu deixar a mulher levar a maçã para o homem, a fruta para o homem, não tem maçã nenhuma, né? A fruta, do que eu levar para o homem. Por quê? Porque a mulher tem uma influência tremenda na vida do homem. São Paulo chega a dizer que a mulher que é santa santifica o seu marido. Né? Mas também a mulher que é perversa, a mulher que é má, ela arrasa a vida do seu marido. Sabe, aí fica uma reflexão muito importante para as mulheres. Sabe? Uma mulher pode levar o marido para o céu ou pode levar o marido para o inferno. Pode levar o marido a fazer o bem, a ser feliz, ou pode levar o marido para o mal, para ser infeliz. A responsabilidade da mulher diante do homem, né, é uma coisa muito importante. Ela tem uma influência na vida do homem muito importante. Nos encontros de casais, as pessoas brincam que o homem é a cabeça do casal, mas a mulher é o pescoço. Leva a cabeça para onde quer. É um pouco de verdade nisso. Então, Deus traz a salvação através da mulher. Eu acho isso maravilhoso. A Virgem Maria que vem para esmagar a cabeça da serpente. Sabe, meus irmãos, se você pisar no rabo da serpente, pisar no meio dela, você não mata. Mas se você pisar na cabeça, esmagar a cabeça da serpente, você mata. Eu vejo as pessoas que querem matar a cobra, esmaga a cabeça da cobra. Você já reparou? É o que Nossa Senhora faz.
E hoje é bom a gente refletir um pouco sobre isso, porque hoje é o dia que nós estamos celebrando exatamente, né, o Imaculado Coração de Maria. Esta devoção, meus irmãos, Nossa Senhora pediu em Fátima para as criancinhas, que se instaurasse no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração seu Imaculado Coração, porque essa devoção seria a salvação do mundo. Sobretudo, você sabe que isso foi em 1917, quando começou a Revolução Comunista na Rússia. Aquela revolução terrível. Né? Nós sabemos que a Rússia depois espalhou, a Nossa Senhora mesmo disse, né? Se o mundo não for consagrado ao meu coração, não é? A Rússia vai espalhar seus erros pelo mundo inteiro. E espalhou mesmo. Né? A Rússia invadiu a Polônia, a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Romênia, a Alemanha Oriental e implantou o comunismo em todos esses países. Dividiu a Alemanha, né, em duas partes, a cidade de Berlim, né, em duas partes, com o Muro da Vergonha. Né? E os historiadores que narram tudo isso, naquele livro, o livro Negro do Comunismo, né, dizem que, né, o comunismo matou no mundo cerca de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas, a metade da população do Brasil. Isso que na onde? Na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Né? Então, a filosofia marxista ateia, né, entrou na Rússia, entrou todo o leste europeu ali, fez esse desgraça. E Nossa Senhora apareceu exatamente no ano de 1917, né? E ela prometeu, né, que se o mundo, especialmente a Rússia, fosse consagrada ao seu coração imaculado, ela diz, por fim, meu coração imaculado vai triunfar. E que beleza, né? Quando nós tivemos aí o Papa João Paulo II, a partir de 1979, que ele foi eleito, que coisa maravilhosa, né? Esse Papa todo de Maria, né? Tanto é que o lema dele era Totus Tuus Maria, todo teu Maria. Né? Ele tinha feito a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort como escravo de Maria, né? Escravo no bom sentido, né? Escravo assim, um filho submisso, né? Esse padre foi a arma de Nossa Senhora para derrubar o Muro da Vergonha em 1989, as pessoas mais velhas lembram disso, e depois o comunismo desabou no leste europeu, aqueles países todos que estavam escravizados pelo comunismo, né? Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental, se libertaram. Né? Nossa Senhora, através do Papa João Paulo II, fez isso. E é muito marcante tudo aquilo que nós assistimos, né? No dia 13 de maio de 1980, o Papa foi baleado na Praça de São Pedro, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Veja que coisa impressionante. Né? E ele só não morreu porque era o dia de Nossa Senhora de Fátima, e Nossa Senhora de Fátima, então, não deixou ele morrer. Ok? Quando ele foi lá na clínica Gemelli, né, ele falou para os cardeais, que depois que estiveram lá, que uma arma puxou o gatilho, mas teve uma outra mão. Né? Uma mão puxou o gatilho, mas teve uma outra mão que conduziu a bala para que não ferisse nenhum órgão vital dele e ele não morresse. Tanto é bonito assim que no ano seguinte, no dia 3 de maio do ano seguinte, ele foi a Fátima e colocou lá, na coroa de Nossa Senhora de Fátima, a bala que o tinha atingido. Coisa maravilhosa, né? Então, a gente vê em tudo isso o quê? O coração imaculado da Virgem Maria pedindo para que se consagre a ela para que ela possa vencer o mal no mundo. E, meus irmãos, hoje nós estamos com muito mal no mundo. Nós precisamos pedir muito a Nossa Senhora que esmague essa cabeça da serpente. Por quê? Porque você está vendo aí como é que está a situação do mundo. É apologia ao aborto, apologia ao divórcio, apologia à eutanásia. Agora é suicídio assistido, ideologia de gênero. Né? Uma ideologia dizendo que não existe sexo, nem homem, nem mulher. Né? Ensina para a criança que ela não é nem homem nem mulher, que ela vai escolher o sexo dela mais tarde. Que coisa mais maluca, que coisa mais diabólica. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. A moral está lá embaixo. A corrupção, você vê aí, se espalhando, né?
vertiginosamente. A violência destruindo os nossos países, a ponto do exército ter que ocupar o Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro possa ter um pouco, ao menos, de paz. Quem nos salvará, meus irmãos? Esta senhora, aquela que Deus concedeu a ela, desde os primórdios, o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Por isso hoje, hoje em que a igreja coloca para nós, neste domingo, essa colocação, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos que pedir muito a essa mulher, a mulher do Apocalipse, a mulher do Gênesis, a mulher que esteve aos pés da cruz com Jesus, que ela realmente esmague a cabeça da serpente aqui no nosso Brasil. Graças a Deus, o Brasil foi consagrado a ela, na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Temos que rogar muito a isso para que esse nosso país tenha paz. Bom, depois o salmista, ele canta essa nossa libertação em Jesus Cristo. E ele diz, no Salmo 32, no Senhor está toda a graça e redenção. Então, quem é que nos vai salvar dessa miséria toda do pecado original? É o Senhor, é Jesus Cristo. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Ouve, Senhor Jesus, a nossa prece, vem nos salvar. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. E eu vos temo e em vós espero. Buscar o perdão em Deus, para ter então a redenção, ter a salvação. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Então, o que o salmista no Salmo 32 está dizendo? O Senhor é a nossa salvação. É o Senhor que pode nos livrar de toda essa situação. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Então está aí. Todo esse pecado, meus irmãos, que entrou na história da humanidade, e nossos pecados pessoais, quem nos perdoa, quem nos salva deles é Jesus Cristo. Depois da segunda leitura, São Paulo coloca uma reflexão muito importante para nós. São Paulo, ele diz assim, sustentados, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 13, São Paulo diz, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso eu falei. Eu creio, por isso eu falo. Nós também cremos, por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. São Paulo tem essa convicção do Cristo ressuscitado que vai nos ressuscitar também e vai nos colocar do lado dele. Essa é a esperança cristã. E aí ele diz assim, e tudo isto é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Aí é muito importante que São Paulo diz daqui para frente. Ele diz assim, por isso não desanimemos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Compreendeu? São Paulo dizendo assim, não importa que o nosso homem exterior vá se destruindo dia a dia. E vai mesmo, nós vamos envelhecendo, o cabelo vai ficando branco, as rugas vão surgindo, a gente vai sentindo o peso da velhice, já fica difícil de caminhar, de correr, e muitas coisas. Mas São Paulo fala, não tem problema, que o nosso exterior vai morrendo, importa que o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Ok? O corpo vai morrendo, mas a alma vai vivendo cada vez melhor. Esta é a nossa preocupação. O corpo pode, ele fala, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia.
E aí ele fala uma coisa também muito bonita. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Entendeu? São Paulo diz aqui, né, que essa tribulação momentânea que nós passamos nessa nossa vida, o sofrimento de cada dia, as lutas de cada dia, o trabalho, as preocupações, as aflições, as tribulações, as angústias, tudo isso São Paulo coloca aqui ele fala esse volume de uma tribulação momentânea. Ele fala, acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Ou seja, suportar o sofrimento dessa vida, oferecendo a Deus com fé, com esperança, São Paulo diz, acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Quer dizer, você não pode medir. Essa glória eterna que nós vamos experimentar. É por isso que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, ele fala assim, olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, e coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, meus irmãos, então São Paulo diz, né? Todas essas tribulações que nós fazemos hoje são pequenas, comparado com aquilo que vai se manifestar em nós. Lá na carta aos Romanos, capítulo 8, São Paulo coloca isso assim com muita clareza. Ele coloca, né, que tudo isso que nós sofremos hoje não é nada perto, né, da grandeza que nós vamos experimentar na vida eterna. E continua ele dizendo aqui o seguinte, né, e isso acontece porque voltamos, né, os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Ou seja, o cristão ele tem que ficar com os olhos nas coisas invisíveis e não nas coisas visíveis. Né? Aquele autor Antoine de Saint-Exupéry, lá no Pequeno Príncipe, dizia o mais importante é invisível aos olhos. É isso mesmo. O que é importante é invisível. O amor, a liberdade, a vontade, a inteligência, tudo isso é invisível. Né? E ele diz aqui, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Tá aí, nós temos que buscar aquilo que é invisível. O amor, o bem, aquilo que é invisível. Porque o que é visível, São Paulo fala aqui, é passageiro, e é mesmo. É passageiro. Você pode comprar o carro mais caro, mais bonito que for, daqui a pouco ele fica velho, você tem que trocar. Você compra a camisa mais bonita da moda, tal, daqui a pouco ela fica velha, você tem que trocar. Você faz, né, as coisas mais maravilhosas, daqui a pouco envelhece, alguns dizem, não está mais na moda. O que é visível é passageiro. Portanto, nós não podemos ficar apegado às coisas visíveis. É claro que nós precisamos das coisas visíveis para viver, porque nós somos materiais também. Temos corpo e temos alma, mas o importante é a alma. Meus irmãos, a desgraça desse mundo é que o homem, ao invés de cuidar da alma, ele cuida mais do corpo. Ele quer dar ao corpo todo o prazer, ele quer dar ao corpo toda a satisfação. Seja satisfação lícita ou uma satisfação ilícita, que é pecaminosa e ofende a Deus, estraga a sua vida. Não, vamos buscar aquilo que é. São Paulo, na segunda leitura, coloca bem claro, né? Bem claro, né? Que nossos olhares se voltem para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis, porque o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Aí ele fala, de fato, sabemos que se a tenda em que moramos nesse mundo for destruída, ou seja, o nosso corpo, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. São Paulo está dizendo, não faz mal que essa tenda em que nós moramos hoje, né, ela seja destruída pela doença, pela morte, né?
Deus nos dá outra moradia no céu, que não é a obra de mãos humanas, mas que é eterna. Jesus disse, né? Quando ele se despedir dos apóstolos na Santa Ceia, Jesus disse, eu vou para o Pai e eu vou preparar uma morada para vocês. Que coisa boa! Jesus foi preparar para nós essa morada que São Paulo fala aqui, não é? Que não é feita por mãos humanas, mas que é uma obra eterna de Deus. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Ser cristão é acreditar nessas coisas. E depois nós temos aqui o Evangelho. O Evangelho é de Marcos, capítulo 3, versículo 20 até 25, em que Jesus é desafiado pelos saduceus, né? O texto diz assim, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Olha, tanta gente que Jesus tinha que atender que não tinha nem tempo de comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os parentes, os primos de Jesus, achavam que, nossa, esse homem está doido, né? Tudo que ele está fazendo, ele nem para comer, nem nada. Sabe, meus irmãos, os próprios parentes de Jesus achavam que Jesus estava meio fora de si. Sabe, muitos santos também, as pessoas achavam que eram loucos. As pessoas achavam que o São Francisco era um louco pela vida que vivia, de abraçar a pobreza. Um São João Maria Vianney, né? Muitos e muitos santos foram taxados de loucos, como Jesus. Por quê? Porque se entregaram a Deus radicalmente. E também hoje nós. De repente pode ser que alguém chegue para você, você é muito fanático, reza o texto todo dia, quer ir na missa todo dia, só pensa em grupo de oração, isso e aquilo. Não se espante não. Não se espante não que as pessoas chamem você, até quem sabe seus parentes, até quem sabe seu marido, até quem sabe sua esposa, seu filho, chame você de fanático. Claro que a gente não pode ser fanático, mas amar a Deus, querer participar da Santa Missa todo dia, querer ir no seu grupo de oração, querer evangelizar, não é ser fanático, é ser fiel a Deus. Ok? É diferente de um fanatismo onde a pessoa só usa a fé, não usa a razão, separa a fé da razão, aí cai num fanatismo. Não é? Isso a gente não quer, mas essa dedicação às coisas de Deus, à igreja, chamaram Jesus de louco, os próprios parentes. Não se espante também isso acontecer com você. Né? Aí os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Jesus, né, no meio dessa multidão toda ali, que não tinha nem tempo para comer, Jesus fez muitos exorcismos, né? E aqueles saduceus, né? Aqueles mestres da lei, aqueles escribas, disseram, ele está possuído do demônio. É pelo Belzebu que ele expulsa os demônios. Belzebu era o demônio, era o chamado Deus do esterco. Os judeus consideravam que era o Deus dos pagãos. Então, aí Jesus falava, mas como? Como que Satanás está dividido contra ele mesmo? Se é pelo poder do demônio que eu expulso demônios, então Satanás está dividido contra ele mesmo. Isso não tem lógica. Né? Vocês estão falando bobagem. Né? E aí Jesus fala para eles, né? Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte, né, para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Jesus está dizendo o seguinte, se eu expulso o demônio, é porque eu sou mais forte do que o demônio. Eu amarro o demônio. Eu vim tirar o demônio daqui, desse mundo. Né? E tanto é que Jesus já tinha dito, né, nas passagens, né, o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Né? Ele nos arrancou do poder das trevas de São Paulo, na carta aos Colossenses, e nos introduziu no reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados.
E a gente vê que Jesus travou uma luta terrível contra o demônio, meus irmãos, desde aquela tentação no deserto, em que o demônio quis vencê-lo de tudo que é jeito, mas Jesus, no jejum, na oração, na palavra de Deus, expulsou o demônio. E agora vem os mestres da lei, saduceus, dizendo para Jesus que é por Beelzebul que ele expulsa. Aí Jesus coloca uma coisa muito forte, que é a seguinte, ele diz, né? Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Como é que a igreja explica esse pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é isso que nós acabamos de ver. Aqueles mestres da lei, doutores da lei, viram que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder divino dele e fazendo o bem, curando, libertando as pessoas do mal. Mas essas pessoas que não queriam aceitar Jesus, por inveja, então começaram a dizer, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa o demônio. Que coisa mais absurda é o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa está vendo Deus agir, está vendo a misericórdia de Deus e a pessoa não quer abraçar a misericórdia de Deus. Ou seja, é o endurecimento do coração. Então, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado assim de alguma coisa ruim que você fez, matar, roubar, prostituir, abortar, não. O pecado contra o Espírito Santo é você não querer se arrepender, não querer se abrir para a graça de Deus, não abraçar a misericórdia de Deus que Deus oferece. É isso o pecado contra o Espírito Santo. O catecismo da igreja, né, fala uma coisa muito bonita. Não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida e quiser abandonar o pecado. Pode ser o pecado que for, mas desde que a pessoa se arrependa e queira deixar o pecado. É o que os fariseus não faziam. Não aceitavam Jesus, mesmo vendo as maravilhas que Jesus fazia, o bem que Jesus fazia, rejeitaram. Ok? A comparação que a igreja faz é essa. Se você está doente, mas você rejeita o médico, ou você rejeita o remédio, como é que você vai ficar curado? Não é que o médico não tem poder para te curar, não é que o remédio não tem poder para te curar. Se você diz, eu não quero o médico, eu não vou tomar o remédio, então você vai morrer. Entendeu? É o pecado contra o Espírito Santo. Por isso Jesus diz, não vai ter perdão, nem nessa vida e nem na outra. Bem, depois ele conclui, aí, o texto do Evangelho ainda conclui dizendo o seguinte, né? Que nisso chegaram a sua mãe e os seus irmãos. A gente sabe que esses irmãos eram parentes próximos de Jesus. Jesus não tinha irmãos, né? A igreja, o próprio Santo Agostinho, já no século III, explicava isso. Jesus nunca teve irmãos. Esses irmãos, a língua hebraica não tinha a palavra primos, parentes. Então, o hebraico usava a palavra irmãos para todos os parentes próximos. Então, o texto diz isso, né? Está aí seus irmãos lá fora à tua procura, né? Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, ele disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, esse é minha mãe, né? Está aí, a minha irmã. Ou seja, Jesus, ele, mais do que uma família terrena, ele olha para uma família eterna, né? São Tomás de Aquino dizia assim, Cristo tinha uma geração eterna e uma outra geração temporal, e antepõe a eterna à temporal. Ele diz, quem faz a vontade do Pai é irmão de Jesus. Por quê? Porque imita Jesus, né? Que fez a vontade do Pai. Então, quem faz a vontade do Pai, São Tomás de Aquino diz, se torna irmão de Jesus. Ele diz, quem são meus irmãos? É aquele que faz a vontade do Pai, como eu fiz, né? Depois São Tomás diz, né? Mas quem não apenas obedece, mas converte os outros, gera Cristo neles. E desta maneira, né? Alegra, né?
nessa maneira, chega a ser como mãe de Cristo, que também gerou Cristo nela. Bonito isso, né? Mas aqueles que não só obedecem Jesus, mas levam Jesus para os outros, geram Jesus. É como a Virgem Maria, que gerou Jesus nela, né? Então, aquele que, pela evangelização, pelo trabalho apostólico, gera Jesus nos outros, ele faz como Maria, que gerou o próprio Jesus nele, né? Então, esta é a família de Jesus, todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus disse, né, lá naquele encontro com a samaritana, lá no Evangelho de São João, capítulo 4, os apóstolos perguntaram para ele, na hora do almoço, o senhor não vai comer alguma coisa? Ele disse, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Este é o meu alimento. Bem, meus irmãos, então, tudo isso a gente vê também uma coisa importante para encerrar essa nossa conversa. Jesus deixa claro que o demônio existe, não é? Ele estava lá expulsando os demônios. E os doutores da lei lá, os fariseus, dizendo, não, você está agindo através de Belzebu. Eu queria terminar esse programa colocando uma palavra do Papa Paulo VI sobre a questão do demônio. Por quê? Porque de vez em quando a gente vê pessoas que dizem que o demônio não existe. E às vezes até padres. Olha, o Papa Francisco já falou mais de 20 vezes sobre a realidade do demônio, o perigo do demônio. Sabe? Mas é um absurdo que ainda às vezes a gente encontra algum pregador que vai contra isso. Eu queria ler para você, eu coloquei num dos meus livros, num livro que eu chamei de Em Busca da Perfeição, desse livro Em Busca da Perfeição, eu coloquei aqui a locução do Papa Paulo VI, que foi em 1974, que ele chamou de livrai-nos do mal. É aquela última expressão do Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Papa Paulo VI fala, esse mal é o demônio. Ele fez essa locução e ele diz assim, o mal já não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência, um ser vivo espiritual, pervertido e perversor. Trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha. Olha o que o Papa diz. Trata-se de uma realidade terrível, misteriosa e medonha. Ele diz assim, sai do âmbito dos ensinamentos bíblicos e da Igreja quem se recusa a reconhecer a existência desta realidade, ou melhor, quem faz dela apenas um princípio em si mesmo, como se não tivesse, como todas as criaturas, origem em Deus, ou a explica como uma pseudo-realidade, como uma personificação conceitual e fantástica das causas desconhecidas das nossas desgraças. Ou seja, o Papa sai dos ensinamentos da Igreja quem diz que o demônio não existe, né? Ele diz aqui, né, que ele lembra que esse mal é a origem da primeira desgraça da humanidade, exatamente da primeira leitura de hoje, né, o Gênesis 3. E com a falta de Adão, o demônio adquiriu um certo poder sobre o homem, do qual só a redenção de Cristo nos pode libertar. Olha aí, o Papa dizendo. Por causa do pecado original, o demônio adquiriu um poder sobre a humanidade que só a redenção de Cristo pode nos libertar. Por isso, meus irmãos, que no batismo a gente reza, né, aquela renúncia a Satanás, aquele exorcismo, né, por causa disso. Ele é o inimigo número 1, o Papa diz, é o tentador por excelência. Sabemos, portanto, que esse ser mesquinho e perturbador existe realmente e que ainda atua com astúcia traiçoeira. É o inimigo oculto que semeia erros e desgraças na história da humanidade. Olha o que o Papa diz. É o inimigo oculto, que semeia erros e desgraças na história da humanidade. Por que a história da humanidade, meus irmãos, é
tão cheia de sofrimentos, de mortes, de guerras, né? É o mal. O mal que o Papa diz aqui, que oculto semeia erros e desgraças na história da humanidade. Por que o mundo teve homens malucos como um Hitler, como um Stalin, né? Que mataram tanta gente, um Mao Tse-tung, um Che Guevara, que matava as pessoas friamente, né? É a ação do mal. O Papa diz, a graça e a defesa decisiva significa, né, sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando a quem possa devorar. Resistir-lhe na fé. E o Papa encerra dizendo assim que o cristão deve ser militante, deve ser vigilante e forte. E algumas vezes deve recorrer a algum exercício ascético especial, né? Jejum, a esmola, a oração, para ficar livre do demônio. E, sobretudo, claro, ele recomenda, né, Nossa Senhora, a consagração à Virgem Maria, aquela que Deus concedeu a ela desde o princípio, o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Bem, por isso, meus irmãos, nós queremos concluir esse nosso programa de hoje nos consagrando a Nossa Senhora. Hoje, o dia, né, do Imaculado Coração de Maria, eu quero terminar esse programa com você, pedindo a Nossa Senhora que acolha nós todos no seu coração imaculado. Que estejamos aí protegidos pelo teu manto materno, nas suas mãos inexpugnáveis. Dali ninguém pode nos tirar. Por isso, Mãe Santa, nós queremos nos consagrar a vós. Consagro meu corpo, a minha alma, a minha inteligência, a minha liberdade, a minha vontade, a minha consciência, meu consciente, meu inconsciente, meus sentimentos, desejos, pensamentos, palavras, atos, todos os meus bens materiais, espirituais, tudo aquilo que eu sou, que eu tenho, que eu faço, todos os meus trabalhos, meus sofrimentos, minhas alegrias, minha família, tudo, Mãe, nós consagramos a vós, porque assim somos coisa, filho, filha, propriedade vossa. E nós queremos, ó Mãe, né, vos saudar com uma salve rainha, para colocarmos debaixo da vossa proteção. Salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E eu peço à Virgem Maria que nesta noite, a você que está me acompanhando até agora, pacientemente, que ela conceda a você e a sua família a graça e a bênção que você precisa hoje. Que Nossa Senhora derrame no seu lar hoje a cura de males físicos, de males espirituais, de males psicológicos, de males afetivos, biológicos, que você ou alguém da sua família precise nesta noite. Especialmente os relacionamentos entre as pessoas, marido e mulher, pais e filhos, todo o restabelecimento de paz e de harmonia se estabeleça nesta noite pelo coração imaculado da Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, vocês que me acompanharam. Muito boa noite, tenham um santo e feliz domingo amanhã, tenham uma noite abençoada por Deus e pela Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.